Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui outra vez. Agora há pouco, passei para falar um oi, atualizar as notícias, avisar da mudança do horário da nossa live com os autores de hoje. E agora vamos lá. Vamos começar a nossa quinta live da jornada Folhas do Saber. Tô contando aqui isso mesmo, quinta live. Estamos na metade, gente, da segunda temporada de conversas com os autores de livros, professores brilhantes, educadores fantásticos que estão conversando comigo. Cada dia um tema diferente, todos relacionados à aprendizagem através do lúdico. Estamos falando sobre educação, sobre brincar, sobre desenvolvimento infantil. Os papos estão sendo muito bons, muito proveitosos, conteúdo muito bacana. Todos os profissionais convidados estão dando um show de conhecimento e eu estou muito feliz deles terem aceito o meu convite e do resultado que está tendo com essas lives. Tem muitas pessoas aproveitando e, inclusive, agora vou convidar algumas amigas professoras e mamães para acompanharem mais um dia na nossa jornada Folhas do Saber. Se tiver alguém aí na telinha, já volto para vê-los. Enquanto eu estou convidando as pessoas, vocês podem convidar também. Chamem aí mamães, papais, professoras, coordenadoras de escola, orientadora pedagógica, proprietários de escolas, diretores de escola, vice-diretor e também profissionais que lidam com crianças no dia a dia. Então, se você conhece alguma fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, terapeuta ocupacional, se você conhece algum profissional da área de recreação e lazer, que trabalha em hotel, que trabalha em colônia de férias, chama aí, pessoal. O nosso papo de hoje é sobre brincadeira. Então, é um tema bem amplo, correto? Que envolve várias profissões, vários profissionais podem se beneficiar desse assunto e queremos interação de vocês, hein? Quem entrar aqui já pode ir escrevendo de que cidade é, como chegou até aqui. Se já assistiu alguma outra live da Maratona Folhas do Saber. Daqui a pouquinho eu vou passar o cronograma para vocês poderem acompanhar as próximas também. Se por um acaso você perdeu, não tem problema, as lives ficaram guardadas, gravadas no IGTV, aqui mesmo do perfil Pri Ribeiro Materno Amor Eterno. E vocês podem assistir posteriormente. E algumas já estão também no canal do YouTube, Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno. Olá, pessoal! Tô vendo aqui a Clarice, Vício da Pele, by Rose, a Rosana, a Delícias Balas de Coco, a nossa mais nova parceira fixa do Materno Amor Eterno. Já explico o que é isso para vocês. Que bom ter vocês aqui com a gente. As lives com os autores dos livros estão acontecendo às segundas, terças e quintas. O horário oficial é 8 da noite, 20 horas. Mas hoje nós fizemos uma pequena mudança, tivemos que atrasar um pouquinho o horário por conta de um compromisso de última hora da minha convidada. Ela teve uma reposição de aula. Então, a gente está começando agora às 9 da noite. E, inclusive, a gente faz um teste, né?
para ver como que vai ser a aceitação, quantas pessoas vão acompanhar. Quem sabe na próxima temporada, que vai ser em novembro, a gente deixa esse horário, né? Acredito que muito tarde também fique meio difícil para as mamães que têm a rotina da noite, tem que colocar as crianças para dormir, tem o horário do sono, não é mesmo? Mas, se você está aqui e se dispôs a acompanhar pelo menos uma parte dessa live, meu muito obrigada. E se você tiver que sair antes de encerrar, você pode assistir a parte que você não conseguiu acompanhar depois. Oi, Fernando, tudo bom? Olha só que legal. Temos outros autores, outros amigos educadores assistindo a nossa live aqui hoje. Muito legal quando um prestigia o trabalho do outro. Obrigada, viu, Fernando? Fernando vai estar com a gente também, gente, aqui na Jornada Folhas do Saber. Vou aproveitar então e vou ler a programação para vocês. No dia 21/10, quinta-feira agora, depois de amanhã, eu vou estar com o Rafa de Souza. E ele vai falar sobre a pedagogia do jogo, como trabalhar os jogos, como ensinar os jogos. No dia 25/10, segunda-feira, o meu convidado é o Tiago. No dia 26, na terça-feira, o Virgílio. E no dia 28, quinta-feira, é justamente o Fernando Cavalli, que é especialista em competências socioemocionais. Esse assunto é super importante, hein? Vocês não vão perder. E se vocês quiserem, vocês podem também solicitar o certificado de vocês. Assistindo uma live, vocês recebem um certificado de 5 horas, que compreende o tempo que vocês se dedicaram assistindo e também aos materiais complementares que serão enviados para vocês e vocês vão ler, ouvir, assistir. Todos os professores estão mandando material de apoio justamente para enriquecer o conteúdo, aprofundar mais o conhecimento de vocês naquele tema da live. Vou digitar aqui o e-mail para o qual vocês devem solicitar o certificado de vocês, tá bom? E se vocês assistirem todas as lives, vocês recebem um certificado de 50 horas. Muito bom. Tem pessoas chegando aqui, a Érica, a Camila já está acompanhando. E é a convidada de hoje. Finalmente deu certo, né, Cá? A nossa live. A gente tinha agendado uma outra live, pessoal, muito tempo atrás, acho que foi em maio, se não me engano, quando eu fiz a Semana Mundial do Brincar. Foi uma semana também de lives com temas relacionados ao brincar. E naquela época a Camila pegou Covid, né, Cá? E nós tivemos que cancelar a live. Que bom que hoje deu certo, que você está aqui, estava ansiosa pelo nosso encontro. A Camila, ela é responsável pela empresa Sou Brincar e é o perfil que está acompanhando aqui. Eu vou ler o mini currículo da Cá e já vou colocá-la no ar para a gente iniciar rapidinho o nosso papo, tá bom? Olha, a Cá tá escrevendo aqui para mim, também tá com problema de conexão. Ontem nós tivemos um problema também com a Vânia. E a gente ouvia a voz da Vânia, mas não conseguia vê-la. Daí ela mudou o perfil, entrou pelo outro perfil, deu certo por um tempo, até que ficou tela preta de novo. Aí o que a gente fez? A gente continuou a live lá no perfil dela, a gente inverteu. Eu entrei para dividir a tela com ela lá. Então, se vocês forem assistir a gravação da live de ontem, que também foi um tema super importante sobre o atendimento às famílias, a primeira parte está aqui e o restante está no perfil Vânia D Psicoterapeuta, tá? Depois a gente vai fazer um download dos 2 vídeos, a gente vai juntar e eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, tá bom? E a Vânia tá falando, a Camila tá falando que tá com problema de Wi-Fi, já vamos cruzar o dedo aqui, torcendo para dar certo hoje, hein? Mas vocês já sabem, se tiver algum problema, a gente não conseguir manter a live, por algum motivo, a gente remarca, não tem problema, vocês não vão ficar sem esse conteúdo.
Então, a Camila, ela é profissional de educação física, é professora graduada em educação física, especialista em educação física escolar, com ênfase em educação em deficiência física. Olha só, mais uma profissional que o destino nos fez encontrar de acordo com interesses semelhantes. Como vocês sabem, o tema da inclusão, o trabalho com pessoas com deficiência, é uma área que eu gosto muito, que eu sempre estudei, que eu sempre trabalhei, e a Cá também trabalha com esse público. Ela é professora e recreadora, então ela trabalha com recreação. E eu estou muito curiosa em saber da Cá como que está essa questão da recreação atualmente. Se já voltaram todos os eventos presenciais, se ela ainda está fazendo eventos online, quais são as brincadeiras mais pedidas pelas crianças quando ela vai fazer um trabalho de recreação. Atualmente, a gente já sabe que aquela brincadeira da batatinha está top one, né? É a primeira entre todas as crianças. A gente já falou sobre isso na live de terça-feira passada, que eu fiz com a Carmen. Mas, fora essa brincadeira, quais são as outras brincadeiras que as crianças amam de paixão? Hein, cá? Vou pedir para você responder para mim. A gente colocou como tópico também para discutir aqui nessa live algumas sugestões de brincadeiras que vocês podem fazer num espaço reduzido. Então, tem mamães aqui assistindo a live, nem todos que estão acompanhando aqui são professoras, mas são mães de crianças. E aí a gente vai discutir que brincadeira a gente pode fazer dentro de casa, sem nenhum material, ou utilizando materiais que a gente tem na nossa casa, como sucata, utensílios da cozinha, tá bom? Então fiquem aí que a gente vai trocar bastante ideia. É uma live bem prática essa, tá? Com bastante sugestão de atividade. E a gente vai falar também brincadeiras antigas. Sabe aquelas brincadeiras que a gente brincava na nossa infância e que hoje as crianças quase não conhecem? Quase nenhuma delas brinca mais? E é importante a gente estar resgatando, estar trazendo, tá? Oi, Oi! Ah, eu acho que isso aqui vai tudo funcionar, bem? viu? Tudo bem. Peraí, só botar um filtrozinho aqui, porque o babado tá Eu já estou difícil. feliz que estou te vendo. Então, pelo menos o problema de Tá, não aparecer na tela não aconteceu. tá conseguindo ouvir? Estou ouvindo e estou vendo bem. Tudo normal por aqui. Tava preocupada, porque eu tava te ouvindo daqui e tava travando muito. Aí eu achei que não ia conseguir conectar, mas vamos aproveitar que já tá funcionando, né? Ah. E esse sotaque aí é da onde aí? Conta para nós. Ah, Pernambuco. Eu sou do interior. Que cidade você mora? Cira. Não conheço. Fica a quantos quilômetros de Recife? Ah, sente um pouquinho, é pertinho. Eu acho perto, o pessoal acha longe, É, mas tem que ir pouco perto. tem gente que acha longe. Eu conheço Recife. A única cidade daí que eu conheço é Recife, mas já fui também já faz um tempinho. Gostei bastante, viu? Ah, mas eu já me considero parte de Recife também, porque eu atuo basicamente lá, né, com a recreação. Então, sempre eu tô por lá, dando suporte ao pessoal. Legal. E você trabalha em escola também? Sim, mas aí eu trabalho aqui no interior, em escola aqui no interior. Na escola pública ou privada? Isso, pública. Ah, na aula de educação física mesmo? Na verdade, agora eu tô na secretaria. Secretaria escolar. Entendi. Está readaptada? Não, 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 não. Ah, é porque aqui, eu moro em Campinas, né? Aqui tem professores de educação física readaptados. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela teve câncer de pele, de tanto dar aula no sol, né? Quadra descoberta. E aí ela teve que ir para a secretaria também. Ou por outros motivos, né? Às vezes os professores acabam pegando outras funções. Isso. Eu preferia estar em sala de aula, mas infelizmente não sou eu quem escolhe. Aí me colocaram. Então é isso. Vamos começar. E a recreação, Cá, você faz através da sua empresa, que é a Sou Brincar, não é? Existe há quanto tempo a Então, sua empresa? há muito tempo que eu tinha vontade Ih, de trabalhar
com a recreação, Deu né? uma travadinha. É. Voltou? Não, pode falar. Isso. Voltou. Há muito tempo que eu já tinha vontade de trabalhar com a recreação, desde acho que de 2011. Mas a Sou Brincar existe desde 2019, início de 2019. E foi bem em cima dessa quarentena toda que a gente passou afastado de tudo. Então eu considero um reinício agora, sabe? Esse ano 2021, porque a gente praticamente teve que começar do zero a questão do contato com o pessoal, com o público. E, Entendo. mas agora, apesar de estar voltando aos poucos, eu acho que nesse quesito de eventos, está voltando até um pouco rápido. A demanda está sendo, a procura está sendo grande, graças a Deus. A gente estava nem preparado para isso, porque foi um boom, assim, muito repentino. Mas tá ótimo. Não tô Acho reclamando. que toda aquela demanda reprimida, né? Todos os eventos que estavam atrasados, festas de aniversário que não aconteceram ano passado, o pessoal tá marcando agora, né? E assim, o público ainda é 90% festa de aniversário. Então, o pessoal tem data que parece uma loucura. A gente não dá conta agora para E outubro. agora, no Dia das Crianças, vocês fizeram bastante eventos também? Sim, sim. Porque hoje a gente trabalha com praticamente, aliás, todos os recreadores que trabalham comigo são freelancers. Então, quem não tinha comigo, mas tinha com outros, e chegou a um ponto que ninguém tinha mais disponibilidade para a gente encaixar em nada. O que importa é todo mundo trabalhar, independente da empresa. Aqui também, a gente estava precisando no final de semana passado, acho que foi passado ou retrasado, não sei, brinquedos, sabe? Para um evento. E não tinha, ninguém tinha disponibilidade. Cama elástica, balão pula-pula, foi difícil a gente conseguir, viu? Também. Agora os eventos estão voltando com tudo aqui em Campinas também. Inclusive, dia 6 eu vou fazer uma feira, porque no meu grupo de mães, a gente tem bastante mães empreendedoras. E a gente faz essas feiras para promover, né, o empreendedorismo materno. Aí, dia 6 de novembro, a gente vai fazer o primeiro evento presencial do grupo. E já vimos com bastante antecedência, já cama elástica, piscina de bolinha, algodão doce, para garantir aí a atração para as crianças. Principalmente por ser outubro, né? O segundo semestre sempre é mais movimentado. E outubro, então, nem se fala. Todas as datas. Tem lugares que tem eventos todos os dias. Todos os dias. Já vai E te... Halloween, vocês sabem também? Oi? Meu filho adora Halloween. Oi? Perguntei se vocês fazem festa de Halloween também. O meu filho adora Halloween. Assim, não tem tanta festa de Halloween, mas tem algumas agendadas. Quando o pessoal marca, a gente faz. Geralmente quem agenda é mais condomínio e escola de idiomas. Eles sempre procuram para fazer. Verdade. Verdade. Eu tenho um empreendimento que é a Diversão Gigante Jogos. E no dia 29 de outubro eu vou fazer uma recreação com o pessoal do CNA Valinhos, que é justamente uma escola de idiomas. Isso. É a escola de idiomas e quem trabalha com show também, com performance, aí às vezes pede auxílio de recreador para poder dar um suporte no evento. E eu acho que em condomínios o pessoal faz aquela atividade de travessura ou gostosura, né? De passar batendo nas portas dos apartamentos, né? É bacana. Luca, e no seu livro, você está aqui no Brincar e Educar. Isso, tô com ele aqui. Tá aqui O seu comigo. capítulo está a partir de que página? Na Para o página pessoal que vai ler. 84. Ah, o seu tá logo no começo. Não, O meu tá tá no lá final. na página 90. Tá o 94, tá depois do seu. Ah, é que tá meio picotando quando você tá falando, eu entendi 34. Ah, não. Tá pertinho então, porque o meu acaba dando 92. Gente, o livro, ele é bem alto, ó, ele é bem comprido. E a Isso. letrinha tá numa fonte pequena. Então, os capítulos ficaram em poucas páginas, ficaram bem condensados, mas tem bastante conteúdo aqui. São mais de 50 capítulos, de 50 autores diferentes.
E tem também os QR Code, né? Então a gente consegue ampliar aqui o conhecimento, o conteúdo que é abordado através dos vídeos que a gente enviou também. Vale super a pena ler, viu, gente? Se vocês ainda não encomendaram, depois vocês podem ou chamar cá ou me chamar. Eu tenho alguns a pronta entrega aqui, mas pouquíssimas unidades. Mas logo eu vou fazer outro pedido do meu terceiro lote. Já chegaram, eu vou pro terceiro já. O pessoal tá gostando. Esse livro Conta, ficou maravilhoso. muito bom. Conta um pouquinho pra gente o que você fala no seu capítulo. Oi? Conta um pouquinho pra gente o que você aborda no seu capítulo. Então, minha ideia de falar. Meu tema do capítulo, né, desse livro é o brincar e a cultura. Desde sempre, eu, eu sou muito observadora e eu observo sempre a forma como as brincadeiras são aplicadas e eu sempre tive essa curiosidade de saber de onde elas vêm. É, como elas são modificadas com o passar do tempo, de geração em geração, como a gente aprende a brincadeira que veio dos nossos pais, dos nossos avós, e às vezes sofre algumas modificações. Então, eu quis falar um pouco sobre isso para poder ressaltar o quanto a brincadeira, na verdade, não tem uma validade. Não existe. A gente fala muito em brincadeiras antigas, mas para mim não existe brincadeira antiga nem brincadeira nova. A gente só atualiza alguns termos, mas no final das contas é a mesma brincadeira, né? Então, é, eu trouxe essa ideia de falar, de retomar a brincadeira como um fator, né? Um fator social para interação, inclusão, o lazer, a diversão, a educação também. E lá no finalzinho eu coloquei algumas sugestões de brincadeiras que vêm por região, porque também não daria, como a gente tinha pouco espaço, não daria para colocar muita coisa nem para falar por estado. Então eu coloquei por região, no caso são 5 sugestões de brincadeiras, vão para cada região do Brasil. Ah, que legal. Depois você pode escolher uma delas para compartilhar, tá Sim, bom? Mas esse histórico que você faz é super importante, porque realmente a gente observa, né? Quando uma brincadeira cai assim na boca do povo, no domínio público, isso. ela vai sofrendo alterações mesmo. Se a gente pensar aquela brincadeira que até o nome, né, varia. Tem gente que chama de ovo choco, corre com tia ou lenço atrás. E Uhum. a música que é cantada, parece que ela vai ficando cada vez mais comprida, né? Porque a gente vai aumentando, as próprias crianças vão criando ali um final novo. E o Coloca que é, eu atualmente, hã? colocam alguns termos mais modernos. E a música vai ficando longa. Eu, pelo menos, canto assim. Como começa? Pode cantar. Ou Essa, corre com o dia, é. isso, Mas começa eu com. começo com corre com o dia. Ovo choco está rachado. Quem rachou foi a galinha. Corre com o dia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho branco caiu no chão. Posso pôr? Pode, sem demora. Antes que o ovo estoura. Aí pra frente eu acho que já vai variando. Na panela de amora. Um, dois, três. Fecha o olho, japonês, que não é a sua vez. Chinês. Não, É assim que você canta? assim eu nunca ouvi, não, é muito grande. Essa Então, é nada. Mas eu só brincava com essa parte do corre com tia mesmo. Então, olha que interessante, né? E algum. Aqui no estado de São Paulo a gente canta de um jeito, aí no Nordeste você canta de outro jeito. E aí a gente tem que ir acelerando, porque como a música vai ficando cada vez mais comprida, demora para pôr essa bola atrás. E todo mundo quer brincar, né? É, Então, a gente fazer lá várias vezes tem que cantar bem rápido. até perder o foco, né? Porque a música fica tão grande que às vezes eles entendiam. Eles mesmos modificam e eles mesmos entendiam da brincadeira. Mas acho que essa brincadeira todo mundo conhece, né? Uma brincadeira bem tradicional, bem conhecida. Aí, se você quiser falar uma do seu livro para a gente, ver se a gente conhece também. Então, tem várias, né? Aqui, aliás, tem várias não, tem 5. E o que eu coloquei, eu escolhi especificamente essas porque eu percebi que, apesar do nome ser conhecido,
Mas às vezes a forma de aplicar a brincadeira muda. Acho que travou aqui. Peraí. Falou assim, Voltou. apesar do nome ser conhecido, A forma de aplicar a brincadeira muda. Às vezes você conhece uma brincadeira por um nome, mas aí a brincadeira que tem o mesmo nome aqui é outra, sabe? Aí eu escolhi essas porque por esse motivo, porque aí você acha que é uma, mas na verdade é outra. Tipo, eu coloquei hum, uma brincadeira da região norte, que é gato e rato. Aqui a gente brinca de uma forma, mas daí eu descobri que lá, essa brincadeira de gato e rato é uma brincadeira de pular corda. ah, é? Não é pega-pega? Não, é brincadeira de pular corda. É, Olha, Camila, brincadeiras e jogos aí, assistindo a gente. né? Será que é a Paçoca que tá vendo? Não sei. Escreve aí pra gente, por favor. Aí Que a chique. pular corda, só que ela é junto com o pega. Ah, Aí eu coloquei aqui explicando, né? São 4 participantes, 2 girando a corda e os outros dois, um que é o gato e outro é o rato. O que fica fora da corda é o gato e o outro o rato. Aí o pega acontece enquanto eles pulam a corda. Não pode ficar do mesmo lado. Aí é paçoca. ai, deve ser difícil isso aí, hein? Oi, Paçoca, que honra ter você aqui com a gente. Gente, o Paçoca tava fazendo uma live até agora há pouco. Nem descansou, já veio pra cá prestigiar a gente. Obrigada. Olha, sabe quem está aqui também? A escolinha de triatlon. Valeu! Meu filho, ele faz esse projeto, ele participa aqui em Campinas da escolinha de triatlon. E aí tô vendo que os gestores estão assistindo aqui. Ai, que legal! Ele vai ficar feliz, depois eu vou contar para ele. Obrigada. Olha aí, tem um fã seu aí, o Arthur. Deve Ah, ser filho da Kaline. é um quarto foi meu aluno. Legal. Mas esse pular corda com pega-pega deve ser difícil, hein? Não, não, o rato fica pulando a corda. Daí o gato fica tentando pegar ele. Aí ele tem que dar a volta para poder voltar a pular, sabe? Não fiz, vou experimentar um dia para ver como que rola. Tem no explicando direitinho como que faz. É, no livro tem mais detalhes. Quem tiver dúvida, é só ver lá no livro, né? Isso. Eu Daí, conheço o gato e rato, aquele é assim, ó, que faz uma roda, fica uma criança fora do círculo, outra dentro, e uhum, aí o gato pergunta se o rato está. Aí as crianças da roda falam que ele não está. Aí pergunta que hora que ele volta. Por exemplo, 3 horas. Aí vai rodando e contando. Que horas são? 1 hora. Que horas são? 2 horas. Que horas são? 3 horas. Aí 3 horas abre uma portinha, né? Tem algum lugar que as crianças vão separar as mãos. Não é uma brincadeira em tempos de pandemia, porque a gente está podendo fazer brincadeiras de mãos dadas, mas a gente comenta aqui, porque é assim que possível, né, as professoras podem fazer e também dá para brincar em casa, entre família. E aí, então, abre a portinha e o gato tenta entrar, né, na cozinha para pegar o rato passa para fugir. Esse é o gato e rato que eu conheço aqui. né? Aqui também a gente brincava assim. Daí eu vi essa com o mesmo nome e achei interessante, porque é tipo uma variação que junta, né, o pular corda com o pega-pega. Achei bem legal e diferente. E você sabe, pelo menos aqui na minha realidade, o que eu estou observando, a necessidade de fazer esse trabalho de pular corda com as crianças. Porque esse tempo que eles ficaram em casa, pelo menos a maioria deles não pulou corda. E quando eles voltaram, eu comecei a fazer essas brincadeiras, tipo amarelinha, pular corda. E como eles estão com dificuldade em pular corda. Já começa na questão de equilíbrio. Todas as brincadeiras que envolvem equilíbrio, como a própria amarelinha, eles estão com muita dificuldade. E pular corda, sabe? A questão da coordenação, do ritmo. Então, é uma brincadeira tão simples, mas que está tão necessária nesse momento, né? É. E sabe que assim, quando você fala de brincadeiras que o pessoal procura, pular corda, apesar de ser uma brincadeira muito simples e rica ao mesmo tempo, também é uma das favoritas das crianças. Não tem uma vez que você puxe uma corda para pular que não venha todas as crianças tentar pular. Até quem não sabe tem. É verdade, eles amam mesmo. Mas tem uma ou outra criança que tem medo. Eu percebo que isso é tipo assim, um mini trauma que ela tem de alguma vez que ela foi pular e ela caiu, ou bateu a corda nela. E aí, eu acho que a gente, como educador, a gente tem
um papel muito importante Travou. de tranquilizar essa criança. Falar, olha, não, pode vir que eu vou te ajudar, eu vou contar para você pular, para a criança perder esse medo. Porque senão Às nunca mais ela vai tentar, né? vezes, né, daí começa com a cobrinha, ou passar a corda baixinho, tenta fazer alguns educativos para poder tentar fazer com que as crianças pulem ou venham aprendendo a pular, porque eu acho que é uma brincadeira que exige muito de confiança também, sabe? Você tem É. que confiar bastante no seu salto, se E sentir a muito gente que está seguro. batendo a corda, a gente tem que pegar o ritmo da criança. Porque tem criança que pula rápido, tipo foguinho, né? Não faz É, aquele pula e espera. E a gente ali, para passar essa confiança para elas conseguirem pular algumas vezes, pelo menos, a gente tentar pegar o ritmo delas e não o contrário, pelo menos no começo, né? A gente tem essa sensibilidade, essa percepção aí de ajudar mesmo a criança, porque aí ela conseguindo algumas vezes, ela perde o medo, ela gera autoconfiança e ela tenta de novo, né? Então, é uma coisa que, assim, parece tão óbvia, tão banal, mas que eu vejo, às vezes, as pessoas batendo corda e as crianças não conseguem pular. Eu falo, nossa, se ela pegasse o ritmo dela, por exemplo, para fazer entradinha, né? Às vezes a gente vê que a criança vai entrar na hora errada, a gente dá um contratempo ali para conseguir, para a criança conseguir. Então, é a questão da sensibilidade do educador mesmo, né? é verdade. E Então, existem várias músicas para pular corda, né? isso. Mas sempre tem as favoritas. E como a maioria das crianças, aliás, num grupo de crianças, nem todas têm a mesma habilidade, acaba que a música, na verdade, é o de menos. Elas só querem é conseguir pular mesmo. Então, se você ficar só batendo e contando, já é uma diversão enorme. É, mas essa questão das cantigas também gera um trabalho bem interessante para fazer junto com as professoras de sala de aula. Por exemplo, as professoras do primeiro ano falaram para mim: ah, você está fazendo aquela música, acho que era Salada Saladinha, se não me engano. Porque eu estou trabalhando aqui em sala de aula também, essas parlendas, Uhum. e eles falaram que fizeram na educação física. Eu falei, olha que legal, já dá para fazer um trabalho interdisciplinar ali, né? Canta as musiquinhas, aí chega na sala de aula, vai tentar escrever as cantigas. E eu queria perguntar para você se você conhece uma que chama Costura Costureira. Não, nunca ouvi essa, não. Tem duas letras de música, mas o jeito de pular é o mesmo. Uma é Costura Costureira e outra é Borboleta, Borboletinha. Então a criança começa pulando normal e você vai cantando. Costura, costureira, prepara o meu vestido para casar segunda-feira. Um, dois, três. Depois do três, ela tem que agachar. E ela vai ficar lá embaixo. E aí você vai bater a corda no mesmo ritmo, só que é acima da cabeça dela. Tem que levantar bem o braço, assim, né? Às vezes, se você for baixo, ou a criança que estiver batendo no ponto for muito baixo, dá um passinho para trás, vai esticar mais a corda. E aí canta tudo de novo, só que a corda no alto. Costura, costureira, prepara o meu vestido para casar segunda-feira. Um, dois, três. Aí ela levanta e começa a pular de novo. Aí você bate no chão de novo. Então é Nunca uma variação legal também. vi. Gostei, gostei. É bem interessante E assim. dá para fazer. Dá para fazer com a letra da borboleta, borboletinha. Borboleta, borboletinha. Um, dois, três. E abaixa. Ai, Aí dá gente, para você fazer agora nas suas próximas recreações com as crianças. realmente. E nem se torna tão cansativo, porque ela passa um tempo abaixada, aí dá aquele um time, né, para descansar. Verdade. Mas ao mesmo tempo, ela tem que ter a percepção da hora que ela tem que levantar para voltar a pular sem errar. Então é legal também. E dá para as crianças criarem outras variações da música, né? Sempre assim, um verso e aí depois um, dois, três, abaixa. Então dá para trabalhar a questão da criatividade também com eles. Realmente. Nesse processo, né, de retomada, o que eu venho observando, que além dessa dificuldade em algumas habilidades que as crianças estão apresentando, acho que o principal está sendo, apesar de ser o que fazia falta, o que mais tá pesando também é a questão da sociabilidade, sabe? Apesar de criança gostar de outras crianças, precisar brincar com outras crianças, muitas delas meio que desaprenderam a brincar com outras crianças. E acabou pesando bastante, porque tipo, sempre acaba tendo confusão, ou algum desentendimento, ou aquela preferência que sempre tem, né? Ah, eu quero brincar com fulano, eu quero ficar na equipe de fulano.
e outras crianças acabam sendo excluídas. Essa questão da sociabilidade, socialização das crianças também pesou bastante, o fato de ficar isolado por tanto tempo. Eu tive só um caso até agora de briga, assim, desentendimento, eu não tive nenhum, mas eu acho que é porque a gente está trabalhando com um grupo reduzido ainda. Né? Aqui em Campinas a gente ainda está com 50% da turma. Então, na escola municipal que eu trabalho, uma semana vai um grupo, na semana seguinte vai outro grupo. Nas escolas estaduais é diferente. Por exemplo, o grupo A vai de segunda, quarta e sexta, o grupo B vai de terça e quinta. Aí na semana seguinte inverte. Mas é metade da turma, né? Então eu acho que quando está um grupo maior, a chance de ter discussão, conflito é maior. Mas eu tive um caso de um aluno, até comentei numa outra live, que eu peguei um jogo da memória gigante, para trabalhar com eles, e o menino falou que ele queria jogar sozinho. Eu falei, mas jogo da memória não dá para brincar sozinho, né? É uma disputa com alguém para ver quem faz mais pares. Não, E mas na minha casa eu jogo sozinho. Eu jogo no computador, eu jogo sozinho. Então é isso que você falou, né? Em casa eles acostumaram a brincar sozinho. Alguns são filhos únicos, outros têm diferença de idade muito grande por irmão, não brinca junto. Os pais estão ocupados. E a criança acabou acostumando a brincar sozinha, né? isso. Quando a gente trabalha com festa menor, né, que geralmente são só as crianças da família, são crianças que praticamente não perderam o contato, então não tem muito esse problema. Mas quando, que aqui já tem algumas festas maiores, então crianças que são filhos de amigos dos pais que às vezes nem se conhecem, aí sempre tem esse tipo de problema. Eu percebi bastante. Dividir o brinquedo, meu Deus, está muito difícil. A atenção e tudo mais. E até mesmo o foco, para manter o foco na brincadeira com a gente. Como eles estão Uhum. cada telas nesse período, então tá bem difícil de querer vir brincar. Nossa, isso é verdade. Eu já tinha percebido que essa geração já tá, né? Na verdade, todo mundo, não só as crianças. A gente também está mais agitado e o tempo de concentração está menor. Mas agora tem esse fator que você falou também, né? Da Uhum. questão da tela e da gente ter que criar motivação, mostrar para eles que as brincadeiras físicas, analógicas, também são legais, né? Isso. Principalmente porque tem que ter um interesse espontâneo, né? A participação na brincadeira. Então, não adianta a gente ficar chamando para participar. É, até os pais muitas vezes estão vindo perguntar: ah, quais brincadeiras que vocês fazem? Putz, a pergunta mais difícil de se responder, sabe? Porque a gente não consegue trabalhar com o repertório, mas ao mesmo tempo eu entendo a preocupação deles, porque eles querem saber como a gente vai aplicar esse tipo de brincadeira, como vai lidar com o gosto dos filhos dele, que acaba que muda. Às vezes a criança não gosta de brincar e ele queria saber para ver se vai ser atrativo. Então é bem complicado responder essa pergunta, só que a gente também não pode deixar o pai ou a mãe sem a resposta, né? É, Eu acho que uma estratégia interessante é a gente partir do que a criança gosta, né? uhum, E aí, depois, essa questão de criar variações, eu sou muito disso. Eu adoro fazer isso, que nem eu falei da costura costureira, e você vai criando outras letras de música. Eu acho que também é uma estratégia interessante. E depois você vai puxando, né, para outras brincadeiras que você acha importante, ou que eles ainda não conhecem, e né? E aí, depois que você já conquistou, aí é fácil. é difícil lidar com esse tipo de pergunta, porque a gente não consegue chegar na recreação com uma receita de bolo, nem com a aula preparada, como a gente vai para a escola, porque ali na escola a gente sabe a sequência que a gente tem que seguir. O máximo que a gente consegue fazer é justamente isso, perguntar aos pais com antecedência sobre algumas preferências das crianças. Só que como é um grupo muito misto, então não deixa de ser complicado, porque a gente vai conhecer digamos, o aniversariante, mas aí a gente não conhece as outras. Uhum. É verdade. Quando a gente está trabalhando na escola, a gente já conhece nossos alunos, né? Você já tem aquele contato anterior, então você já sabe o que eles gostam, você já tem uma sequência ali didática. É verdade, quando você está numa festa assim, você não sabe, né, as preferências. Mas, com certeza, vocês têm um repertório bem amplo, né? Tem muitas opções ali, muitas cartas na manga. E eu acho que tem umas brincadeiras também, que nem você falou da corda. Eu acho que tem umas brincadeiras que são top 10 ali, top 10 que todo mundo gosta. O meu filho, depois que
Ah, não sei, tem uma época aí do ano, depois que já liberaram os eventos presenciais, ele foi uma colônia de férias, digamos assim, num curso de férias, né? E sabe quais foram as brincadeiras que ele mais gostou? Sim. Queimada e pique-bandeira. Eu falo assim, nossa, aquelas brincadeiras que todo mundo conhece, todo mundo faz. Ou seja, não precisa fazer um curso de recreação para você aprender a brincar de queimada, para você aprender a fazer um pique-bandeira com as crianças. E eles amam, né? Isso. Ah, eu acho muito interessante porque aqui a gente atua não só não só em Recife, né? A gente vai para várias cidades próximas, inclusive aqui no interior. E o público é bem diferente. Muitas brincadeiras que, como o serviço de recreação sempre é muito procurado lá em Recife, muitas crianças já brincaram, já tiveram contato com esse tipo de serviço e já conhecem muitas brincadeiras do repertório, têm uma aceitação boa e participam de boa. Só que aqui muitas crianças não conhecem. Então tudo é novidade. Você chega com uma brincadeira que a gente faz todos os dias lá, quando vai aplicar aqui, parece que é uma coisa, tipo, muitos nunca nem ouviram falar. Recentemente eu fiz um evento com crianças que moravam em outro estado, se eu não me engano, no Paraná. Foram só 7 crianças, todas da mesma família, e todas moravam no Paraná. Então, todas as brincadeiras que eu ia começar, eles não conheciam. Até uma brincadeira de, sei lá, uma brincadeira de passar a bola, eles não conheciam. E aqui, já, às vezes, a gente vai falar que vai fazer, as crianças fazem, de novo. Porque já conhece. E Aham. eu consegui prender crianças de 4, de 6, de 13 anos brincando juntas, porque eram brincadeiras que nenhuma conhecia. Então era tudo novo. Uhum. É, essa Apesar questão da imunização, né? da variação. Às vezes a gente faz a mesma brincadeira várias vezes, como um pega-pega, por exemplo, que tem, acho que, infinitas variações, e a gente, num só serviço de 3 horas, a gente acaba fazendo 3, 4, 5 tipos de pega e não perde o pique, porque a gente só muda o nome, né? Uhum. As regrinhas. E não perde o pique, todo mundo participa, porque não deixa de ser uma novidade. É. E coloca a molecada para perder caloria aí, né? Porque essa quarentena também muitos se engordaram bastante, ganharam muitos quilos. Então agora tem que correr. Aí a pior parte, porque eles estão tudo preguiçosos. Os pais que gostam de ver os filhos se movimentando, mas as crianças em si tá bem complicado para se movimentar, viu? E escuta, e você que trabalha em hotel também, tem uma brincadeira. Eu não gosto do nome, mas as crianças amam a brincadeira, que é o canibal. Vocês fazem aí também? Não, assim, por esse nome eu não conheço. Explica como É é. uma brincadeira que se faz à noite, no escuro. Ah, não. Então, assim, muitos pequenos nem participam, não é para a faixa etária deles, porque eles têm medo, né? Mas os maiores amam, porque os tios, né, os recreadores, eles se escondem Hum, pelo hotel, e às vezes põe máscara de monstro, máscara de bicho, e aí as crianças, quando eles veem as crianças, eles vão correr atrás das crianças. E as crianças, para não serem pegas, têm que abaixar no chão e bater a mão, show canibal, show canibal. E aí o canibal não pode pegar. Nossa, mas mistura aquela sensação de medo, né, com euforia, aquele gelo na barriga. Meu filho, quando vai em hotel que tem essa brincadeira, ele ama, ele quer participar. A gente, assim, eu particularmente, né, a sou brincar, não tem muito público de hotel, porque como eu te disse, a gente é novo, então é um espaço que é difícil para a gente entrar, porque muitos hotéis já têm Uhum, suas equipes, já tem uhum, contrato e tudo mais. Mas a gente faz eventos tipo de colônia de férias e a gente tenta fazer o máximo de brincadeiras diferentes, digamos assim. Porque a cada temporada é um desafio, né? A gente tem que ousar e mudar para poder realmente inovar e o cliente não acabar contratando sempre a mesma coisa, o mesmo serviço, da mesma forma, com as mesmas pessoas. A gente estava falando dos jogos eletrônicos, né? Eu acho que também uma atividade bem bacana é a gente transformar esses jogos eletrônicos em jogos corporais. Não sei se vocês têm isso também no repertório de vocês. Então, por exemplo, aquela brincadeira Pac-Man, que é o pega-pega na linha que a gente faz na escola.
Então tem o pegador, tem as frutinhas, tem o fantasminha, aquelas coisas assim, e outros jogos. Teve um ano que eu fiz um projeto com os alunos justamente assim, de transformar os games em grandes jogos com o corpo. E aí a gente adaptou um que é o Subway Surf, a gente adaptou um que é o Sonic, e foi um trabalho bem interessante, sabe? No fim eu não registrei, quer dizer, foto eu sempre tiro, mas assim, eu não registrei por escrito, eu não divulguei, era um material que dava, sabe, assim, para ter só, não é, como fala, apresentei num congresso, mas não foi para nenhuma revista, nada. Mas é um trabalho bem interessante, que a gente pega os alunos, por isso que eles gostam tanto, as crianças, né, que são os games, e a gente transforma em atividades em que eles vão se movimentar. Então, é bem bacana também. Tá muito na moda que muitas empresas estão fazendo, é aquele Among Us. Hum, Jogo eletrônico e o pessoal faz ele na vida real. Eu, particularmente, não entendi muito bem aquela brincadeira. Eu não entendo muito esse mas jogo. faz com papelzinho? Mas eles fazem com papelzinho, mas tem empresa que faz toda uma caracterização de figurino e tudo mais. Aí é bem bacana, Hum, eu acho fantástico. Mas eu, particularmente, não coloquei no meu repertório, porque eu, Camila, não consigo assimilar muito essa brincadeira. Alguns dos meus do recreativos, detetive? mas assim, eu não. Eu sou muito. É porque a gente não fazia antes de ter o game. Opa! Oi? Acho que eu te cortei porque deu uma travada e depois você voltou a falar. O que você estava falando? Não, eu estava falando que eu sou muito do tradicional, sabe? Eu gosto muito dessa ideia do resgate, porque Entendi. dessa inovação ser uma coisa bacana, que você traz a fantasia e essa viagem toda que as crianças adoram, mas quando você resgata o tradicional, você vem toda aquela bagagem realmente cultural. Eu tento focar nisso aí, nessa parte, digamos assim, interdisciplinar, nessa parte que você traz aquela bagagem com história, com cultura, com conhecimento e também com o trabalho físico, porque às vezes quando você Uhum. adapta alguns jogos desses, quando você começa a adaptar, você trabalha somente a parte cognitiva, né? Muitos você usa somente a cognição. Então, eu gosto de colocar coisas que vai exercitar realmente o físico, desafios corporais e tal, obstáculos, Uhum. enfim. Uhum. Mas esse jogo do detetive é um jogo que eu acho que já existia até mesmo antes do games, do papelzinho aí, né? Você entrega os papeizinhos, alguns são vítima, outro é o ladrão, o assassino, tem, cada pessoa chama de um jeito, e tem As, outro que é o detetive. mas quando eles partem para fazer tipo Among Us, eles têm uma viagem maior, né? Porque tem toda uma história. Ah, eu não vi ainda assim com a caracterização que nem você falou, não, mas gostaria de ver. Mas essas brincadeiras folclóricas realmente são super importantes porque muitas delas podem acabar morrendo. Essa semana eu estou fazendo jogo de bets com os meus alunos. Quando eu era criança, a gente chamava de taco, né? Jogar taco. E jogava na rua. E aí, todas as turmas que eu pergunto, sempre tem no máximo uma criança que já jogou. A maioria das turmas nunca brincou. E a gente sabe, né? Porque. E olha que a maioria deles ainda mora em região que ou é rua de terra, ou é rua sem saída, ou tem um campinho no bairro que até daria para fazer. Diferente, por exemplo, a minha rua aqui ela é super movimentada, que com certeza não daria para jogar bets. Mas nem é tanto por essa questão que a gente imagina, ah, eles não estão jogando porque por causa do trânsito, porque as ruas são violentas. Não, eles não jogam porque não conhecem mesmo. Então, eu gosto muito de apresentar essas brincadeiras, que você falou, antigas, tradicionais, folclóricas, Minha, para elas não morrerem, né? Para elas não deixarem de existir. minha rua aqui em Passira, ela é uma rua sem saída. Quando eu era criança, era bem movimentado. Muitas crianças de outras ruas vinham brincar aqui e a gente brincava até tarde, pela segurança também, até por ser interior. Hoje não tem ninguém, eu não vejo ninguém, literalmente, aqui na rua brincando. E quando eu estou em Recife, lá no condomínio, as crianças que estão circulando pelo condomínio estão com celular. Ah, é. Apesar de estrutura e a segurança que daria para fazer atividades, mas eles estão com o celular. Geralmente estão no É, cantinho aqui de crianças, ouvindo música ou jogando alguma coisa, mas sempre com o celular. é verdade.
É complicado. Quando eu era criança, a gente brincava, eu falo para eles que tinha uma ladeira, né? Aí a bolinha rolava a ladeira abaixo. Aí a pessoa tinha que correr até lá embaixo para buscar, enquanto isso estava para cruzar várias vezes, fazer vários pontos. Agora a gente brinca na quadra, a bolinha não vai muito longe, né? Então eu acho que é legal a gente contar também essa parte histórica para eles. Mas essa questão do celular é verdade, porque aí nós pais temos que rebolar, haja criatividade, né, para ter um repertório bem grande de atividades para tirar as crianças do celular, porque senão eles ficam mesmo o dia inteiro, ou no computador, ou no celular. Tem que ter alguma coisa bem atraente mesmo. No outro dia a gente foi numa chácara, né, que foi o casamento do meu irmão, aí tinha umas pedras enormes lá. Aí meu filho com os meus sobrinhos ficaram o dia inteiro escalando aquelas pedras. Nesse dia eles nem lembraram do celular, porque era uma coisa diferente mesmo ali, né? Mas não é o que a gente vai ter todo dia ali, não vai ter no dia a dia. E aí, falando nisso, nessa quarentena eu escrevi um e-book que se chama Brincando em Casa, justamente para ajudar essas mamães aí a terem um rol de atividades para fazerem com os filhos, de brincadeiras, construção de brinquedos, receitinhas. E aí, se alguém tiver interesse, gente, pode escrever para mim no meu e-mail que eu envio em formato de PDF para vocês. Mas também está à venda tanto no site Eduz quanto Hotmart, tá? Então, o pessoal tem gostado bastante porque tem várias brincadeiras ali que ou não conhecia ou não lembrava, né? E aí retoma para fazer com as crianças. Então, fica aí disponível também se alguém tiver interesse. E Sabe? sabe o que eu ia te falar? Você tem alguma sugestão de brincadeira para as mamães fazerem com os filhos em casa? Ou as professoras mesmo fazerem na escola, por exemplo, um dia que está chovendo, tem que estar dentro de sala de aula, que não utilize muito material, ou seja um material de fácil acesso. Então, eu também fiz no início da pandemia um material em PDF com algumas sugestões de brincadeira, de oficina, e eu distribuí para quem teve interesse. Eu fiz um desafio no meu Instagram. Acho que ainda está o desafio do baú, com as perguntas, para o pessoal adivinhar o que tinha dentro. E o prêmio para quem adivinhasse seria receber um material que eu fiz. Eu recebi de alguns grupos algumas revistinhas em PDF e fiz a minha com sugestões de brincadeiras. A ideia era dar como um prêmio, mas na verdade, para quem tivesse interesse, eu enviei, sabe? Mas Lá. o pessoal ainda consegue solicitar? Oi? Oi? O pessoal ainda consegue solicitar? Consegue, eu te mando, porque aí se alguém tiver interesse, você manda junto, sem problema. Tá. Mas se você quiser colocar seu e-mail aí também, o pessoal quiser pedir, você manda por e-mail também. Joia, mando sim. E botei junto com alguns gibis nas revistinhas da Turma da Mônica que eu recebi de alguns grupos e o pessoal estava divulgando, porque também é bem, bem legal, né? Mas aí eu coloquei algumas sugestões, tanto de brincadeiras quanto de oficinas, que dá para fazer em casa. Aquela oficina de balão, que era de monstrinho, porque no início, como além de a gente estar preso em casa, também muita coisa não estava funcionando. Então a ideia era tirar o máximo de materiais possíveis da execução, né, da atividade para o pessoal poder conseguir fazer em casa. Verdade. O comércio estava fechado, né? As lojas ficaram pelo menos Isso, uns 2 meses fechadas, não tinha como a gente comprar as coisas. isso. É, a ideia de reduzir o material, só que também varia muito de acordo com a faixa etária da criança, né? Para poder aplicar certas brincadeiras e certas oficinas, aí tem que ver a questão da faixa etária para ver o interesse da criança. Mas, basicamente, fora o que tem lá no PDF, eu acho que dentro desse tema do que foi abordado, né, no meu capítulo, dentro do que a gente falou aqui hoje sobre esse resgate da cultura, muitas das brincadeiras que a gente fazia antigamente, exceto essas que exigem espaço também, a gente consegue fazer dentro de casa. Brincadeiras de busca. Eu fazia muita live aqui no meu perfil para interagir com as crianças que estavam em casa. Uhum. E uma das brincadeiras favoritas das crianças na live era jogos de busca. A gente fazia desafios, estilo aqueles de Domingo Legal, quando o Gugu ligava Uhum. por algo em casa. E Aham. dá para fazer também, né? Os pais com os filhos dentro de casa. E é uma brincadeira que qualquer faixa etária curte.
dos menores aos maiores. Você escolhe uma letra, escolhe um objeto, aliás, escolhe uma letra, escolhe um cômodo da casa e pede para a criança procurar um objeto com aquela letra dentro de casa. Uhum. Então, trazendo mais para o lado das brincadeiras tradicionais, pode adaptar e fazer um seu mestre mandou, que fica no mesmo estilo. É. Brincadeiras de roda também com música. A gente pode fazer das mais tradicionais a algumas outras adaptadas. Pode fazer junto com a criança, criar a própria cantiga para poder, no ritmo daquela música. Você pode trabalhar paródias e mexer aí com a criatividade e a imaginação da criança dentro daquele a própria cantiga e brincar Adoro. naquele mesmo movimento, né? Legal. Dicas bem legais. Olha, gente, coisa que não precisa de material. E Você falou das letras, a gente pode fazer por cor, tipo elefantinho colorido, né? Fala agora, uma cor, tem que achar um objeto naquela cor. isso. A própria Olha só, batatinha gente. frita 1, 2, 3 em todo lugar pede para brincar e é uma brincadeira que dá para fazer em qualquer espaço. Isso. Agora tá uma questão bem polêmica em torno disso, porque é uma brincadeira antiga, super legal, super saudável, mas por conta da série, né? A gente até discutiu sobre isso numa outra live outro dia. Deturparam um pouco, né? Colocaram fizeram a brincadeira virar super violenta, E, mas cabe a nós também fazer a discussão com as crianças, resgatar a brincadeira como ela era antes, mostrar que é uma brincadeira bacana, que não precisa ter morte no meio. É isso que eu ia dizer, porque assim, se a gente deixar e acomodar diante da polêmica, vai acabar se perdendo o princípio real da brincadeira. E a brincadeira em si não tem nada a ver, fora que é uma série que foi feita para adultos, né? As crianças não deveriam nem estar tendo esse tipo de acesso. Se os pais acham que o filho tem maturidade suficiente, que na verdade, pela própria idade indicativa da série, a gente vê que não tem de assistir esse tipo de Uhum. tudo, ele também tem que saber conversar com o filho e explicar, né? Que ali é uma coisa que não tem nada a ver com o princípio real da brincadeira. Não dá pra gente, Uhum. não dá pra gente deixar a brincadeira se perder por conta da polêmica da série em si. Que é uma É. brincadeira super bacana, dá para você adaptar de outras formas, dá para você fazer com música, dá para você. Aí você pode mudar o nome, né? Se o problema for o nome. Só que eu acho ideal usar o nome certinho para não se perder. Isso mesmo. Isso que a gente falou outro dia também, que não é ignorando, né, que as crianças vão parar de pedir, e sim discutindo e, e trabalhando mesmo essa questão deles. Fora E os que pais também, né? muitos pais nem ligam. Peraí, tá descarregando aqui. Acho que agora vai. Muitos pais nem ligam com a questão real da polêmica, porque eles mesmos deixaram as crianças assistirem. E criança gosta do que está na moda. Como eles estão ouvindo falar muita brincadeira, eles pedem, onde a gente chega, eles pedem, eles querem fazer. Eu, particularmente, fico um pouco cismada de fazer, porque eu não sei a reação dos pais. Mas quando eu vejo as crianças estão brincando sozinhas e os pais não estão se importando, então entra na brincadeira e vou junto. Até agora, Né? graças a Mas Deus, uma parcela dos pais nem sabe que as crianças estão assistindo, e outra parcela simplesmente não liga, isso. né? Não tem muito controle parental aí sobre o que as crianças estão jogando, estão assistindo, Não, e acho até aí engraçado. Eu fiz. Foi nesse final de semana. As crianças do nada disseram: eu quero brincar de batatinha frita 2, 3. Aí vamos brincar. Só que antes de eu começar a puxar a brincadeira, eles já estavam brincando sozinhos do meu lado. Quando eu vi que dispersou uma parte para fazer, tinha uma menininha bem pequenininha, acho que ela não tinha nem 4 anos, sei não, tem 3 anos a menina. Ela que ficava olhando e quando alguém mexia, ela chegava e dizia: Você está eliminado, sabe? Então ela com certeza assistiu e a mãe do outro lado morrendo de rir, achando Nossa, engraçado o jeito que ela estava falando. né? Eu não tenho essa percepção dos pais, porque como eu estou só na escola, eu não sei qual seria a reação dos pais, mas você tem, né? Porque você observou que Às você vezes, sabe. na verdade, os pais não ficam muito em cima, não, mas no caso dessa festa e de algumas em particular,
como não está se fazendo grandes eventos e às vezes é só a recreação mesmo, aí muitas vezes os pais ficam de plateia. É até, é até um pouco desconfortável até certo ponto, porque a gente fica fazendo o trabalho e os pais do lado assistindo. Aí tem que ser Mas você não coloca ele para brincar junto? Não, eles não gostam. A maioria não gosta. Tem mãe que já bota logo assim, quando a gente pede as informações, já diz, ó, por favor, não inclui os adultos, porque eles não gostam. Eles querem, na Você verdade, sabe eles que querem eu sou ficar. muito fã. Eles querem ficar de Acho boa lá, conversando, tomando a cerveja que deles, ou batendo papo e a as crianças maioria. brincando. A maioria. Só se tiver um professor de educação física que nem nós lá, que já quer brincar junto. Você sabe que eu sou muito fã dos recreadores, né? Não é um trabalho para mim. Quando eu fazia a faculdade ainda, eu tentei ir para essa área aí. Fui trabalhar no hotel e eu odiei. Eu me senti muito mal, porque eu me senti uma palhaça que eu tinha que fazer nos outros dar risada. Então, não é o meu perfil. Meu perfil é escola mesmo. Mas eu sou muito fã. Aqui em Campinas, nós temos um grupo muito bom. Vou até falar aqui porque nós é o concorrente, né? Você tá bem longe. Mas é a turma Gita Galera. E tem o tio D, ele é fantástico. Todo ano eu convido ele para o aniversário do meu filho. Ele faz as brincadeiras com as crianças, né? E ele sempre faz em cima do tema da festa. Então, por exemplo, eu falei o ano que era Pokémon, ele foi lá, ele fez uma. E era num parque. Ele fez uma caça ao tesouro das Pokébolas. Isso. Aí esse ano eu falei que o meu filho tava querendo muito o pique-bandeira queimada. E ele tava fazendo também aquela brincadeira de escorrega na lona, esquibunda, assim, sabe? Com lona. Eu falei, se você puder levar, a gente vai fazer uma surpresa para ele, né? E aí ele levou. Mas ele não fez só esquibunda, ele cria em cima também. Então ele pegou uma Isso. cesta de basquete, tinha esses frangos de borracha, a criança tinha que vir escorregando e jogar o frango dentro da. Nossa! E ele chamou as mães para brincar. Aí eu entrei numa equipe, né? Teve um momento lá do Pique Bandeira que ele falou para as crianças: agora cada um vai escolher um adulto para reforçar o time, né? Aí eu entrei num dos times. Ah, eu me acabo. Sabe o que é, Mas que eu é sei que a nem todos mais diferença? gostam. Isso é uma inquietação que eu tenho, inclusive, quando você falou assim que não se adaptou ao trabalho, né, com isso. Eu tenho essa inquietação, eu tento todos os dias mudar um pouco isso, trabalhar isso na minha mente para saber como é que eu vou conseguir é, desvincular a recreação da percepção do pessoal exclusivamente de entretenimento e passar realmente a ideia do que é o trabalho com recreação, esse trabalho com desenvolvimento, esse trabalho com educação. A dificuldade é que, realmente, numa festa de aniversário, você não conhece o público, você não vai fazer uma atividade direcionada, aplicada assim, com essa finalidade. Realmente é um trabalho de entretenimento. Eu acho que nem deveria se chamar, naquela situação, recreação em si, porque a gente meio que foge um pouco do que eu, particularmente, esperava que fosse, sabe? Mas é basicamente o que a gente faz, realmente é entreter. E muitas vezes na cabeça dos pais, dos contratantes, dos convidados, realmente é um palhacinho. Já fui chamada de palhacinha em festa, já vi os pais chamarem recreador de palhacinho, porque acha que é um trabalho de entretenimento e antigamente quem fazia esse tipo de trabalho era somente palhaço, né? Apesar da gente não Ah, trabalhar caracterizado. Eu acho eu que acho que algum. esse desconforto Ah, aí que você sentiu, parte mais ou menos desse princípio, porque assim, a gente sabe que para a gente poder entrar nesse universo da brincadeira, da recreação, para a gente poder realmente se doar e se jogar na atividade, tem que ter principalmente essa espontaneidade, a vontade de participar, aquele desejo de extravasar naquele momento. É uma coisa muito espontânea. E quando você vai para aplicar a brincadeira, como você vai como recreador, quando você vai como recreador, você tem que fazer. Às vezes você não está num dia bom, às vezes você está cansado, está sobrecarregado, mas é o seu trabalho e você tem que fazer. Então se torna um pouco, você se sente um pouco pressionado. E dependendo de como a pessoa reage, você vai ser até um trabalho meio que forçado, porque você não está no clima para fazer aquilo. Aí eu acho que a dificuldade é essa aí. mas foi isso que eu senti, porque era num hotel. E aí tem gente que tava lá afim só de descansar. E eu me sentia meio que na obrigação de fazer, que as pessoas tinham que participar da atividade. Aí você ia dar uma hidroginástica na piscina, as pessoas queriam ficar lá tomando sol, mas tinha que fazer, sabe? Então por isso que eu não me senti muito bem.
Mas quando é festa, eu acho que tem um pouco disso também, que as mães querem, ai, deixa lá, despeja, para elas terem sossego e poder, porque nem você falou, bater papo com as amigas, né? Isso, Mas vocês estão de parabéns, porque assim, realmente não é só um entretenimento. A gente sabe que vocês têm um estudo, que vocês fazem cursos, que tem um papel pedagógico também. Não é qualquer coisa que vai ser feito, não é qualquer brincadeira, que nem a gente estava discutindo até agora aqui. Por exemplo, nossa crítica com relação à batatinha frita, né? Então, que as pessoas precisam realmente valorizar mais mesmo. com certeza. E é muito difícil Bacana. passar essa ideia para o cliente, porque enquanto eu, por exemplo, estou aqui fazendo não sei quantos cursos, escrevendo livro, buscando cada vez na empresa e nas minhas atividades e em mim Opa, mesmo travou. como profissional, cortou? Cortou. E aplicar, né, tanto na empresa quanto em mim como profissional, outros recreadores não estão nem aí. Tem aquela tia que nunca fez um curso, uma formação que não é nada, mas que é engraçadinha, bota uma roupa coloridinha e vai entreter as crianças no aniversário. Aí isso aí é que acaba um pouco desvalorizando também com relação à percepção do cliente, sabe? E alguns vão pelo mais barato, né? Vai contratar um que é mais barato. E Todos. eu, diferente do que eu já te falei, vou pela qualidade, né? Porque eu já conheço o trabalho do profissional e eu chamo sempre o mesmo. Ô, Camila, e também tem a recreação bilíngue, né? Que você estava me contando, é muito chique, Ah, hein? na verdade, algumas empresas trabalham com isso. Eu tô estudando, né, para ver quem sabe a gente começar a Mas logo, incluir depois. logo, Mas isso logo, é logo, comum. a sua brincar vai estar bilíngue, gente. Olha que chique. Isso é comum porque algumas clientes e escolas mesmo, as próprias escolas hoje, a maioria das escolas trabalham com outra língua no dia a dia. E eu acho muito importante também o recreador ter essa formação, porque às vezes você vai fazer uma ação, e apesar de muitas vezes ser uma ação que é numa data comemorativa, que não exigiria que as crianças estivessem falando noutra língua, mas quando você mostra que você tem conhecimento naquilo, você acaba valorizando cada vez mais seu trabalho, né? Porque você vai Isso é conseguir um entrar diferencial no. também para você. Isso, Então, eu vou bacana. fazer um merchan para você, ó, pessoal que está aí em Pernambuco, na região de Recife. Gente, conheçam a Sou Brincar. Olha o diferencial dela. Vocês viram tudo que a Camila falou aqui, hein? Vocês viram como que é diferenciado o trabalho da Sou Brincar. Verdade. Camila, estamos com 1 hora e 7 minutos de live. Vou pedir para a Eita. gente ir fechando. Eu queria saber se você quer divulgar alguma coisa, por exemplo, algum curso, algum livro, algum material que você tem aí, fique à vontade. Não, no momento tá tudo em produção, né? A gente tá produzindo para o próximo livro, para os próximos, que dessa vez eu vou participar de dois. Até o momento, como veio esse processo de retomada muito espontâneo, muito rápido, assim, aliás, muito acelerado, é, meus projetos hoje são basicamente dentro da empresa, porque a gente teve que recomeçar, começar do zero, então teve todo um trabalho de divulgação novamente, de repaginar mesmo, de remontar a equipe. Então, eu realmente não estou fazendo nenhum outro projeto paralelo, tá tudo dentro da empresa. Então, basicamente, para divulgação é somente a Sou Brincar mesmo os serviços da gente, que por Uhum. enquanto são praticamente os mesmos, mas breve teremos novidades. Ah, legal. Olha, adorei nosso papo. Eu adoro live assim, em que a gente oferece bastante sugestão de atividade Uhum, prática das pessoas, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia é isso que está procurando mesmo, né? As uhum. pessoas querem dicas que elas poderiam aplicar no dia seguinte, no seu dia a dia. Então, eu É. gostei bastante, agradeço Não, eu que por você aceitar o agradeço. convite. Que bom que deu tudo Que certo, bom mesmo. né? Agradeço, inclusive, a paciência e o fato assim, de ter conseguido modificar o horário, né? Porque, infelizmente, nessa minha correria, tá tudo tão incerto que às vezes algumas coisas dão errado. 10 minutos para começar a live, eu estava aqui ainda enviando trabalho para não deixar para depois, porque tinha que ser enviado ainda hoje, para não correr o risco de ficar tarde e o sistema Uhum. cair ou algo assim.
Mas graças a Deus Uhum. consegui cumprir todos os desafios do dia. Eu também dei um jeitinho aqui, porque esse horário, 9 horas, é a hora que eu começo a rotina da noite com meu filho. Então a gente joga um jogo, a gente lê algum livrinho, aí a gente às vezes assiste um desenho, a gente vai rezar, são várias orações que a gente faz. Pra 9h30, no máximo 10 horas ele tá deitado. Aí eu já adiantei, sabe? Eu já joguei antes. Menos Eu mal. já tava ouvindo aqui que eu já tava rezando com meu marido lá, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Então, eu Deus. vou convidar o pessoal para assistir as próximas lives também. Quinta-feira Sim. agora, dia 21/10, a gente volta para o horário das 8 horas. E eu vou estar com o Rafa de Souza, que é um dos autores também. Ótimo, também é professor de educação física, trabalha muito com o jogo. Esperamos vocês aqui no Pri Ribeiro Materno Amor Eterno, tá bom? Se puder, também está Obrigada, convidada. Pri. Obrigada. Deixa Até eu a desativar os próxima. comentários aqui para tirar uma fotinha, calma aí. Diga assim. Peraí, deixa eu tirar a mão. Ai, calma aí. Ih, você tá travada na imagem, deixa eu esperar você Agora voltar. voltou. Vai. Você saiu assim, ó, Ah, de ladinho fazendo biquinho. Vou tirar ele agora. ai, Aí, agora deu. agora. Beleza. Pessoal, boa noite. Obrigada a todo Obrigada. mundo. Até mais, Pri. Bom Muito obrigada. descanso. Tchau, tchau. Tchau.